Fala pessoal, essa aqui é uma aula que eu vou tentar ser mais breve e vai ser uma revisão na questão de declaração. É uma pré-preparação para a nossa aula de relatório que a gente vai aprender a fazer um ANV, certo? Então vamos lá. Eu criei um y declarar coins, underline meu ID, programa executável, aquele pacotinho com o final do seu ID. Aqui eu já criei uma request, certo? Você vai fazer a mesma coisa, você vai vir aqui, criar uma request módulo 1.3 ABAP-Fox, ele vai vir aqui e você confirma. Aqui a gente vai fazer alguns tipos de declarações que vão ser importantes para a gente prosseguir, principalmente com referência à tabela e estrutura. Vamos lá. Declarando estruturas. Lembre-se, estruturas têm duas formas de declarar principais. Data, begin of, Então, quando eu utilizo data para criar uma estrutura, eu coloquei GW porque é uma estrutura global, certo? E quando eu faço isso, ele já cria uma estrutura na qual eu posso trabalhar. Outra forma é pelo types. O types ele não cria o objeto em si, ele cria o modelo do objeto. Begin of ty estrutura. End of. E aqui eu vou copiar aqui, ó. Tanto essa estrutura como esse types aqui tem o mesmo modelo. Ele tem a mesma estrutura de campos. Mas esse cara aqui a gente não consegue utilizar para colocar dados. E esse cara sim. Como é que a gente faria essa declaração? No caso, se a gente tivesse usado o types, data, global w, estrutura, type, a nossa estrutura. Se eu tentar compilar, ele vai dar um erro porque a gente já usou essa estrutura aqui. Olha que legal. Quando a gente fez isso, isto aqui é a mesma coisa. Aqui eu já declaro a estrutura direto e já declaro os campos que ela tem. Ou seja, enquanto eu estou declarando a estrutura, eu já declaro o modelo de dados dela, o catálogo de campos dela. No types, quando eu declaro o catálogo de campos, fazendo o modelo da estrutura do objeto, né, dizendo o que esse objeto é. Esse objeto contém esses campos. Eu não posso utilizar isso aqui direto, isso aqui é só um modelo. Para utilizar isso aqui e fazer ele virar uma estrutura, eu preciso declarar GW estrutura, type, TY estrutura. Esses caras aqui são iguais, ele vai dar esse erro de sintaxe. Eu posso colocar aqui um 2 e funcionou. Então, para declarar estrutura, eu tenho este modelo. Eu posso também declarar estrutura de uma forma mais, digamos, mais complexa. Digamos é horrível, hein? Mais complexa. Como assim? Imagina que eu precise declarar uma estrutura que tenha esses campos e que esse type aqui não seja 4, 5, 6. Então o que eu posso fazer? Eu posso unir ele. Olha que legal.
data, begin of, global estrutura 3. Eu tô terminando, amor. Include type. Olha o que eu fiz aqui. Eu declarei uma estrutura 3 utilizando as outras estruturas que estavam no código. Então, em vez de eu fazer campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6, eu já coloquei direto include type e include structure. Por que eu tive que fazer diferente? Porque aqui é uma estrutura que já existe no código. E aqui é uma referência de modelo de código. Então eu tive que fazer... Eu utilizei dessa possibilidade para quê? Para evitar declarar várias coisas várias vezes. E outra, se eu mudar a base, ele já muda tudo que declarou-se depois em cadeia. Então, se eu utilizar esse cara aqui e eu alterar esse types, isso aqui já vai ter já vai se espalhar por todos os lugares que se basearam aqui. Então, essa é uma forma de se ter vários agilizadores e centralizadores de alteração de código. Vamos lá, vamos colocar um breakpoint aqui, ó. Vamos ativar e vamos executar. Olha que legal. Nós temos a estrutura, só o GW estrutura, que tem campo 1, campo 2, campo 3. Voltar. Temos, ó, types, se eu clicar aqui, ele não é nada, ele não é um objeto. Ele é uma referência de objeto. Só que eu declarei o GW estrutura 2 com referência nele. 4, 5, 6. Certo? E o GW estrutura 3, eu declarei utilizando as duas referências. Olha que legal que ele ficou. Campo 4, campo 5, campo 6, campo 1, campo 2, campo 3. Ele ficou na ordem inversa porque eu primeiro declarei este cara e depois declarei este. Então essa é uma forma de declaração bem comum no SAP. E a gente pode ir além. A gente pode criar uma outra estrutura. Data, begin of, global W, estrutura 4. Include structure G3. Olha que loucura. Aqui tem uma limitação, que é uma limitação bem óbvia. Se eu colocar esse cara aqui, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Porque a estrutura 3 já contém um campo que tem aqui. E como numa estrutura não se permite dois campos com o mesmo nome, ele dá esse problema, ó. A estrutura 4, campo 4, já foi declarado aqui.
O que eu quero mostrar é que você consegue ter uma cadeia de declaração a um nível indeterminado. Então eu posso colocar, por exemplo, data, campo x, type char 100. Posso declarar até uma tabela aqui, olha que louco. E tab, type standard table of, digamos, colocar uma tabela que a gente já usou, Mara. O que mais? E nós podemos declarar, isso vai além, quer ver, ó, types, begin of, ty, estrutura final. Include, eu não sei se, vamos ver, structure, será que ele funciona aqui? Isso aqui é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Olha que maluquice. Include, structure, vamos colocar j_1bnfdoc. Nossa senhora. Include, structure, j_, não, vamos colocar um outro spfly, que é uma tabela que ele bateu, ó, tem um campo mandante igual. Vamos ativar, vamos tirar aqui, vamos colocar um breakpoint aqui no final. Olha o nível da referência que a gente fez. Então aqui, ó, na estrutura 4, ele vai ter o campo 4, 5, 6, 1, 2, 3, o campo X e a tabela. A gente declarou uma tabelinha dentro de uma estrutura. Né? Olha aqui, ó. Estrutura 4. A gente incluiu a estrutura 3. E depois disso a gente declarou o campo X e uma tabela. E temos a estrutura final aqui, o modelo de catálogo de campos, levando em consideração tudo isso. Só que a gente não vai conseguir visualizar porque eu não declarei nenhum objeto com ela. Certo? Então, em termos de estrutura, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu quero mostrar uma coisa que é em termos de tabela. A gente consegue declarar as tabelas de algumas formas. Algumas a gente já viu. Data, global table, tabela 1, type, standard table. Por exemplo, essa estrutura final aqui, ó. Então a gente consegue fazer essa declaração dessa forma. Conseguimos fazer essa declaração dessa outra forma. Essas duas aqui representam tabelas internas com a mesma estrutura. Só que essa aqui, em vez de eu colocar type standard table, eu coloquei occur 0. O que isso quer dizer? Esse cara, ele aceita um determinado número de números que representa a quantidade de linhas que vai ter o objeto. Por que isso? Isso aqui se dá principalmente pelo consumo de memória. Hoje a gente não tem problemas com o consumo de memória, mas antes a gente tinha. O que acontece é que a declaração ela tinha que ser muito precisa. Para o compilador conseguir gerenciar aquela memória escassa da melhor maneira possível. Isso aqui não representa que quando desse 100 linhas, ele parasse de funcionar. Mas ele aceita mais linhas. Mas o compilador ele deixava mais restrito esse tipo de memória. Para evitar estouro de memória, porque era muito restrito. Entenderam? Quando a gente coloca 0, a gente simplesmente diz que ele não tem número de linhas definidos. E aí fica exatamente igual a essa. Em termos de estrutura, é a mesma coisa. Mas você vai encontrar bastante isso aqui. Você também vai encontrar tabela 3, type, occur 0, with header line.
que é isso aqui? É uma tabela com o nosso header line. Ou a declaração usual que a gente faz. Tabela 4, type, standard table of. With header line. Ou seja, a mesma declaração da tabela 1 com header line. Mas existem outras formas de declarar a tabela também. Por exemplo, fazendo referência a algum objeto que está no próprio código. Então, data, ou table, tabela 5, like, gt, tabela 1. Olha que loucura. Digamos que você está num lugar no código e não quer perder muito tempo com a declaração ou não vem ao caso, você quer fazer uma referência direta, porque é o que você precisa no seu código. Então você usa o like. E percebe que a gente não coloca nem occurs 0, nem type standard table. Por quê? Porque filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Então se eu estou dando um like de uma tabela, ele vai me gerar uma tabela. Então, essa aqui é uma declaração que você acaba não, digamos, você não vê a declaração de tabela, nem type standard table, nem occurs 0. Mas ele representa uma tabela. Não é legal isso? Existem outras formas de declaração de declaração que ele já subentende-se como tabela. O que seria essa? Se a gente der uma passadinha lá na S11, tá vendo aqui no Data Types? Vamos criar uma declaração aqui, ó. y declaração tab. Vamos dar o create. Aqui a gente tem três opções. Elemento de dados, que vocês já sabem o que é. Estrutura, que vocês já sabem o que é. Mas tem um terceiro tipo, que é table type. Que diabo é esse table type? É um objeto que já vai definir nele mesmo características de tabela. Então, olha que legal. Aqui você define uma linha, uma estrutura de linha. Por exemplo, vamos colocar uma estrutura de linha, aquela tabela J_1BNFDoc. Ó, ele achou a estruturazinha aqui. Apesar de ele ser uma tabela, o que ele realmente quer é o tipo da linha. Então ele pegou o tipo da linha referente com a tabela do banco de dados. Certo? Inicialização. Ó, aqui a gente coloca exatamente o tipo de tabela que a gente quer que ele represente. Se é um standard table, sorted table, hashed table, index table, not specified. A gente vai aprender todas essas tabelas. Mas a type standard table é a que a gente conhece, certo? Initial line number. Isso aqui é aquele occurs. Se a gente deixar em branco, ele já vai determinar que é 0. E aqui são as chaves das tabelas. Certo? Isso aqui também a gente vai abordar mais para frente. Então vamos ativar aqui. A gente põe no nosso pacote e coloca na nossa request. Olha só, eu esqueci do ID. Eu vou ter que refazer isso aqui colocando o ID. Copiar, underline 2. Sim. Eu copiei, vou ativar. Eu vou eliminar o meu. Espero que vocês não tenham feito essa besteira. Tudo bem. Deleta. Então, este objeto é um type table. Ele já define nele mesmo que ele é um tipo de tabela. Se a gente voltar no código, olha como é que fica a declaração com type table. Só. Isso aqui é uma tabela.
Aí você fala, pô, mas como é que é uma tabela se a declaração ela é uma declaração de estrutura? Na verdade, não existe um modelo para declaração de estrutura. Toda declaração ela tem que ser analisada. Quando você coloca o type, você está dizendo, pega para mim esta referência. Se ele for um objeto de estrutura, ele vai pegar a estrutura. Se for um objeto de tabela, vai pegar uma tabela. Então a gente tem todos esses modelos de declaração. Certo? Então, eu vou passar um exercício para vocês para exercitar a declaração. Legal? Como vai ser esse exercício? Então vamos lá. Vocês irão criar para mim um programa chamado declarações underline exercício underline id, certo? Exercícios de declaração. Vocês vão criar esse exercício e eu vou passar para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Eu fiz alguns exercícios para vocês praticarem essa questão de declaração. Então, vamos lá. Exercício de declaração. Declarar estruturas com base no types e no data, com referência aos exemplos abaixo. Meses do ano, cores do arco-íris, horóscopo. O que é para fazer aqui? É para vocês, tá vendo onde tem os nomes dos campos? Seguirem essa referência aqui. E declarar uma vez com types e outra com data. Legal? Segundo, declarar tabelas com base no types e no data, do exercício 1. É a mesma coisa aqui, ó. Criei uma estrutura com base no types e criei o próprio estrutura com base no data, certo? Porque se você reparar, quando você cria uma estrutura com base no data, ela já é uma estrutura. Então, só precisa, na verdade, criar uma estrutura com base no types aqui. 3. Criar uma estrutura incluindo o ponto 1.1 como types, 1.2 como estrutura e 1.3 como types. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Aqui eu criei uma estrutura incluindo o primeiro types, o segundo incluindo a própria estrutura, declarada como data, begin off. Beleza? 4. Declarar 3 tabelas com base no like de uma estrutura. Certo? Declarar 3 estruturas com base no like line off. Declarar 3 tabelas com header line e declarar 3 tabelas com occur 0. Bem simples. Tendo dúvidas, estamos à disposição. Legal? Pessoal, é isso aí. Essa parte vai ser muito importante para a próxima aula, que é um relatóriozinho fofo, ALV. Um beijo, um abraço. É isso aí e muita paz. Fofos.